Márcia, quando a gente pensa em dependência, em adicção, a gente também tem que pensar que para largar esse tipo de vício não vai ser uma coisa fácil. Vai gerar no mínimo uma crise de abstinência. Quais são os sintomas dessa crise? Sim, a síndrome de abstinência ela é real e ela ocorre mesmo. E isso ela é a grande prova, na verdade, do quão viciante Exatamente. justamente é a cafeína. E, na verdade, essa síndrome ela vai se manifestar num período, por exemplo, de 12 horas a partir da cessação do consumo, e ela vai atingir um pico por volta de 24 a 48 horas e depois pode durar até uma semana. Uau! E a intensidade, na verdade, desses sintomas, ela vai variar de acordo com o grau do consumo. Vamos falar um pouquinho então dos mais comuns. Dor de cabeça seria um sintoma? É o próprio. Então, na verdade, o sintoma primeiro e mais comum é a cefaleia ou dor de cabeça. E outros também, como a alteração do humor. Irritabilidade. Exato. E a ansiedade, fadiga, sonolência, náusea e às vezes até mesmo vômito. Uau, tudo isso então se classifica, entra nos sintomas da abstinência, da crise de abstinência. E na verdade qualquer pessoa que já consumiu algum produto cafeinado, por exemplo, o chocolate ou o refrigerante ou o café ou o chamate, e já tentou parar de consumi-lo, sabe que a dependência... Sabe muito bem do que a gente está falando. Exato, que essa dependência é real e a pessoa se conscientiza de que realmente o quão nociva é essa substância cafeína. Márcia, muita gente consome a cafeína em suas diversas formas por muito tempo, por um longo período e se sente bem e argumenta, olha, eu nunca tive problema, eu me sinto bem depois que eu consumo porque dá uma sensação de bem-estar. Mas eu queria falar um pouquinho então da cafeína, do uso da cafeína relacionado a problemas de saúde, como por exemplo a hipertensão arterial. Exato, a cafeína ela tem uma ligação direta com a pressão arterial, porque ela vai provocar, primeiro, uma constrição dos vasos sanguíneos, um aumento do batimento cardíaco e também uma maior liberação de adrenalina e outros hormônios. E é incrível, porque após a ingestão da cafeína, em questão de minutos, a pressão arterial já sobe. Mas esse é um processo que não é natural, que não é saudável e que deve ser evitado. Olha, a gente está falando aqui a Márcia acabou de citar aqui que o café ele afeta diretamente o sistema nervoso central, que é responsável por várias funções do nosso corpo. A gente precisa realmente do sistema nervoso central em ordem para a gente estar funcionando bem. Quando a gente está com a cafeína afetando o sistema nervoso central, a gente vai estar alterado, fatalmente. Sem dúvida. Que tipo de alterações esse efeito da cafeína no sistema nervoso central vai trazer para a gente? São muitos. Na verdade, a gente pode citar uma lista parcial. Vamos falar um pouquinho desses estragos. Então, desde a ausência de um sono reparador, até a anemia, a arritmia cardíaca. E nós poderíamos citar, por exemplo, alterações no humor, a própria fadiga. Euforia. E assim, uma sensação de que está tudo bem, mas logo depois aquilo cai. Então, e mesmo a irritação do trato urinário, a osteoporose, a enxaqueca, o estresse. Então, a lista realmente é grande. E, gente, uma coisa uma coisa interessante do que a doutora Márcia está falando aqui é o seguinte, para cada um desses efeitos que a cafeína vai provocar, tem uma explicação, tem estudos, inúmeros estudos realizados, a gente lida com um tempo limitado, mas se a gente for pesquisar a fundo, a cafeína, a gente tem um motivo pelo qual esses sintomas se manifestam, porque ela vai atuar de maneira específica, de acordo com cada indivíduo. Por ser estimulante, a cafeína é considerada positiva no rendimento mental. Muita gente diz, olha, eu preciso para estudar, eu me sinto ativa, eu me sinto mais alerta. Mas isso não é bem verdade, né, Márcia? Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa é dependente da cafeína e o nível de cafeína cai no organismo, o corpo vai pedir.
E até que essa cafeína é reposta, realmente o indivíduo ele não consegue se concentrar, ele não consegue pensar com clareza e ele fica realmente naquele momento difícil. Mas quando ele repõe a cafeína, tudo melhora. Então, na verdade, a cafeína não é que ela fez algo de positivo, não. É uma substância psicoativa. A única coisa, na verdade, que a cafeína fez foi saciar a dependência. Ela, digamos assim, alimentou o vício. É claro que quando a cafeína ela é reposta ao organismo, há sim um estímulo extra. Mas esse estímulo extra, ele é passageiro, ele é nocivo, e ele cobra um preço muito alto, como nós estamos vendo hoje, não vale a pena. Não vale a pena, gente. Agora é o seguinte, além de todos esses problemas que a cafeína pode causar, um dos problemas mais comuns está relacionado com problemas digestivos. Por quê? É porque, na verdade, a cafeína, ela faz com que haja uma maior produção de ácidos estomacais. E, só para a gente ter uma ideia, só o café em si, ele tem 208 ácidos. E os outros produtos cafeinados também não ficam atrás. Então, além dessa maior acidez, há também uma redução na pressão da válvula entre o estômago e o esôfago. E aí vai causar, por exemplo, a azia, o refluxo e também vai estar na base da má digestão. Além do que, tem um outro ponto a ser salientado, o fato de todo produto cafeinado, inclusive o chamado café descafeinado, que apesar de ter uma quantidade menor de cafeína, ainda tem. Então todos os produtos cafeinados, eles são acidificantes. E eles têm um pH baixo, ele é ácido. E isso também vai contribuir para um pH ácido do organismo como um todo. Que, isso causa um problemão. É um grande problema porque, na verdade, esse pH baixo é a raiz comum das doenças. A gente abre a porta do organismo para que o nosso sangue fique propício para os vírus, bactérias e os problemas, as doenças, para que elas consigam realmente se proliferar em nosso corpo, se desenvolver em nosso corpo. Sem dúvida, o ambiente vai sendo criado para isso.